Olá, estrategistas do marketing contemporâneo de negócios. Sejam bem-vindos ao Nono Comarque Brasil 2024. Eu sou Jennifer Tartarini e juntos vamos explorar esse fascinante e dinâmico mundo do marketing contemporâneo. Então, você que é líder, empreendedor, profissional de marketing, profissional alinhado também ao ramo da inovação e tecnologia, já pode chegar, gente, que tem muita coisa boa para a gente explorar, para a gente aprender junto aqui. A gente vai saber as últimas tendências, estratégias inovadoras, ouvir histórias inspiradoras também. Estou com uma convidada maravilhosa aqui. Já já vou apresentar para vocês. Mas antes, deixa eu agradecer aqui a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia. Rede de supermercados está patrocinando todo esse evento, juntamente com a realizadora ABMN e também a nossa parceira ESPM. Vou aproveitar esse gancho, gente, fazer um convite para vocês. Você que quer se associar à ABMN, é muito simples. Sugiro a vocês que estão perguntando como que eu faço para estar me associando. Entrem no site, gente, www.abmn.com.br. Você vai lá na categoria Pessoa Física, na aba Membresia. É só clicar em Associe-se. Simples, fácil e tem muitas vantagens esperando por vocês. Para você que acessar agora, viu? Vamos falar sobre um tema muito especial. Estou aqui com a minha convidada da bancada, Débora Moura. Ela que é Head em Diversidade e Inclusão do grupo Dreams da Artplan e da Artplan também, né? Vice-presidente da ABMN, com 17 anos de experiência na Artplan, lugar onde ela atuou como gerente de produção, diretora de produção, assumiu desde 2021 o cargo de Head, é isso mesmo, de Diversidade e Inclusão do grupo Dreams, sendo responsável também pela área de recrutamento e seleção. Débora Moura é uma mulher preta e profissional 50 a mais, vem também realizando iniciativas para ser uma agente transformadora dentro do mercado da comunicação e do entretenimento. Além disso, Débora é VP na ABMN, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Que história, hein, Débora? Seja muito bem-vinda, primeiramente. Conta um pouquinho da sua história para a gente, dessa sua experiência do grupo Dreams, primeiramente. Muito obrigada, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu venho aí numa jornada, né, com relação à diversidade e inclusão. Foi no próprio ambiente de trabalho que eu descobri que esse era um tema que podia ser tratado no meu dia a dia, a partir do momento que eu ouvi uma palestra sobre pessoas negras no mercado da publicidade. Aí eu entendi que eu podia ir além do meu trabalho na produção e que a diversidade e inclusão, falar principalmente sobre as questões raciais, podiam fazer parte também do meu dia a dia e do meu trabalho. Então, foi o ambiente de trabalho que me proporcionou essa possibilidade de trazer novas vivências para o meu dia a dia, né? E aí eu fiz uma transição de carreira da área de produção, já com mais de 50 anos, e isso é um marco importante na vida de qualquer pessoa, 50 a mais, principalmente mulher, e passei para a área de gestão de pessoas para trabalhar com o projeto de diversidade e inclusão do Grupo Dreamers. A gente tem um projeto muito consistente, com muito embasamento, com orçamento, com equipe, para que a gente possa fazer essa transformação dentro das empresas do grupo e, consequentemente, no mercado e, consequentemente, na sociedade como um todo. É importante você falar sobre essa questão da inclusão, que envolve a diversidade, né? Diversidade e inclusão. Eles são componentes críticos no pilar S de ESG, né? Explica para o pessoal que às vezes a gente pensa é só uma sigla. Não é uma sigla. De jeito nenhum. Quando a gente fala em ESG, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando do social e a gente está falando de governança. E a diversidade e inclusão, as ações de diversidade e inclusão estão mais ligadas ao pilar social, né, dessa sigla, porque é um pilar de transformação. Então, é um investimento para que a gente possa ter um futuro sustentável, na verdade, né? A gente está investindo aqui para que a gente chegue lá na frente com uma sociedade mais justa, com um ambiente de trabalho que seja mais saudável para todos, né? Então, esse é o social, que caminha junto com a governança. Para fazer ações de diversidade e inclusão, é preciso que tenha uma governança também, e também com a questão ambiental, né. Acaba que uma coisa puxa a outra Seria um o tripé tempo ali, inteiro, né? um tripé, Necessário, sem dúvida, essencial. sem dúvida. Já
já trouxe bem claramente, bem palatável para a gente entender o conceito de ESG, né? Tem que ter aí, são práticas que toda empresa que quer ser socialmente, né, sustentável, consciente, governança, gestão, modelo de gestão econômica também. Então, precisa ter aí todos esses componentes e práticas, essas práticas vivenciadas, né? No dia a dia ali. Como que essas práticas elas impactam assim, a sustentabilidade, a responsabilidade social? A gente está falando do social agora também, social dessas empresas. O impacto é muito visível quando a gente percebe a transformação nas pessoas, nos colaboradores, né. A gente tem relatos, nós no grupo Dreamers, de pessoas que mudaram comportamento, que entenderam Olha, questões, por exemplo, sobre violência contra a mulher, porque a gente tratou desses assuntos dentro do nosso ambiente de trabalho, né. E o impacto é no valor do negócio. 64% das empresas que trabalham a diversidade e inclusão dentro do seu ambiente de trabalho relatam que tem maior aumento de produtividade, aumento nos lucros, inclusive. Então, são resultados transformadores realmente, como um todo, como um né? todo, é Quanto isso que eu estou mais vendo. você investe, mais você colhe, não só em transformação das pessoas, e é muito impactante, porque a pessoa se transforma, ela transforma na família dela e ela transforma no grupo social onde ela está incluída, né? Ou seja, todo mundo sai ganhando. Exatamente, é uma cadeia, é uma rede. Então, assim, são muitas vantagens que quem tem essa prática nas suas empresas, você que é pequeno empreendedor, você que é grande empreendedor, já está tendo um movimento assim grande, né, das grandes empresas, estão trazendo essa conscientização, mas existem as principais, cita aí as principais vantagens competitivas, né, que as empresas elas obtêm quando elas integram de verdade essa diversidade, essas práticas de diversidade, de inclusão em suas estratégias ESG. Você já comentou aí um pouquinho, né, da família, impacta, você vê que é num todo. Mas Sim. existe aí algo principal que seja realmente assim, palatável, assim, tangível para quem está assistindo? Olhando especificamente para o nosso mercado da comunicação, se a gente fala de Sim, marketing, é. né? A gente precisa falar com todos os públicos. Para falar com todos os públicos, a gente precisa ter diversidade nos nossos times, senão a gente não vai conseguir Nossa, falar. perfeito. Senão a gente não vai atingir todos os públicos, senão a gente não vai saber qual é a linguagem que está sendo falada em cada segmento da nossa sociedade, né? E hoje a gente tem movimentos relativos ao poder de compra do que a gente chama dos grupos subrepresentados. Então, a gente tem o Black Money, que se refere a pessoas negras, a gente tem o Pink Money, que se refere à comunidade LGBT, a gente tem a população 50 a mais, que tem um poder de compra bastante significativo hoje, né? Então, nós da comunicação precisamos estar atentos aos movimentos desses grupos para que a gente possa ter uma comunicação eficiente. Então, eh, na medida em que a gente consegue trazer pessoas desses grupos para trabalharem com a gente e que vão nos munir de informação de como essas comunidades se comportam, a gente vai ter um resultado de negócio mais assertivo, Uhum. minimamente mais assertivo, né? Fiquei curiosa para saber como que funciona esse passo a passo. Pode contar um pouquinho para gente? Imagina assim, né, a equipe de marketing, cada um, né, essa diversidade, diversidade não só racial, mas também de idades, né, dos gêneros, das opções. E como que funciona isso na prática? Deve ser interessante isso, hein? Na prática, precisa contratar, né? Precisa primeiro contratar e precisa ter um ambiente acolhedor para essas pessoas, precisa dar espaço para que essas pessoas possam se manifestar, trazer ideias, trazer as vivências delas para o dia a dia, né, das empresas de comunicação, eh, e funcionar de uma forma dinâmica que gere um resultado que atenda a todos aqueles que estão fazendo parte daquele job, por exemplo, né. A comunicação precisa conversar com todos esses segmentos e que ninguém se sinta desconfortável e, mais ainda, que todos se sintam representados, né. E isso serve tanto para as grandes empresas que já têm aquela cultura ali, quanto para as pequenas também, né? Eu acho que serve Acho para que é todo mais. mundo, porque
o que todo mundo quer quando a gente fala em empresas de comunicação, ou quando a gente fala em estratégias de comunicação, né, é atingir o maior público possível. E para isso, às vezes, uma palavra errada ou uma expressão mal colocada pode gerar um ruído muito grande, seja para uma marca grande ou para uma marca pequena. Então é muito importante estar atento, ao que não se aceita mais, digamos assim, na Uhum. sociedade, né. A gente não está falando do politicamente correto só, mas a gente está falando de representatividade e de inclusão. É, isso no final, quando vai fazer, por exemplo, uma campanha de marketing ali, faz toda a diferença, né? A gente Total. fala hoje de digital, é real, e também das empresas que estão ali no digital. Querendo ou não, as empresas já estão se posicionando, a maioria delas já estão posicionadas no mercado digital, independente ali de ser só digital, né, 100% digital ou não, mas na hora da comunicação, isso aí realmente faz a diferença. Essa questão do como você vai emitir com clareza a Sim. sua marca, né? Não é só o consumo, o retorno disso tudo, mas é o que você emite, a prática, a sua cultura, a sua missão, para que você está aqui, a empresa, né? Exatamente. As pessoas estão buscando cada vez mais marcas que conversam com os seus Com valores seus também. estilos, isso aí. Muito. Então, com seus valores, com seu propósito, às vezes até mesmo com a sua vivência, né, as marcas que estão conversando especificamente com elas. E se as marcas não conseguem fazer isso, vão perder negócio, né. É fundamental que as marcas estejam atentas ao movimento da diversidade e inclusão. Vamos falar um pouquinho sobre a parte financeira também, que também tem a ver, né? É isso que está conectado. Existe essa correlação dessas práticas inclusivas e o desempenho financeiro das empresas? Compartilhe um pouquinho com a gente. Se tem algum exemplo concreto para trazer? Eu acho que a gente pode olhar como um todo, porque tudo vai impactar no resultado financeiro. É Então, verdade. quando a gente tem menos turnover de pessoas dentro da empresa, quando a gente tem um processo de recrutamento e seleção mais rápido numa empresa, quando a gente tem uma comunicação que faz com que o resultado, daquela estratégia de conteúdo, por exemplo, atinja o resultado esperado com mais rapidez, né, isso tudo pode ser resultado de práticas de diversidade e inclusão. Fora que, o impacto na imagem da marca é sempre muito impactante mesmo, é sempre fundamental. Porque aquela marca é vista como uma marca que está conversando genuinamente, com intencionalidade, sobre questões que são importantes para os valores das pessoas, né, e isso faz toda a diferença. E precisa conectar de verdade, né? Você tem alguma dica, né? Quais as melhores estratégias, né? Porque tem muita gente que está assistindo a gente que é empreendedor, ou está começando, ou está com uma média empresa, ou até está com uma grande empresa, e que aí está sabendo estar por dentro de mais estratégias e práticas que já têm se mostrado eficazes para superar essas barreiras e promover esse ambiente mais inclusivo dentro do ambiente de trabalho mesmo. Eu acho que a primeira dica é ouvir. Sempre quando a gente abre espaço para ouvir quem está ao nosso redor, seja numa média ou grande empresa com os seus colaboradores, seja um empreendedor que ainda está pequeno, quando a gente ouve, a gente entende as necessidades de quem É, está ao nosso redor, que refletem as necessidades da sociedade na qual a gente está inserido. Então, eu acho que eu sempre falo, a escuta ativa e o olhar atento são o começo de uma estratégia de diversidade e inclusão consistente e com intencionalidade. Porque aí a gente ouve, a partir do que a gente pode entender o que precisa transformar, a partir do que a gente ouve, a gente sensibiliza, na medida em que você ouve as vivências de pessoas, por exemplo, de grupos subrepresentados, por exemplo, pessoas negras, eh, existe uma sensibilização e uma conscientização para as questões raciais, por exemplo. E aí você ganha apoio
de pessoas que antes talvez não pensavam nem em nenhum tema relativo, por exemplo, às questões raciais, né? No grupo Dreamers, a gente tem vários relatos de pessoas que dizem: ah, eu era contra as cotas raciais, mas E pessoas ouvindo, negras falando? Ou negras e não não negras, negras, geral? mas ouvindo Olha só que interessante. as palestras e os conteúdos Sim, e a discussão do tema no grupo Dreamers, eu entendi a importância das cotas raciais. legal, Então, esse é um exemplo, né? bacana, muito bom. Como que as empresas elas conseguem medir esse sucesso dessas iniciativas de diversidade, de inclusão, nesse contexto ESG? Existem métricas relevantes? Existem métricas, métricas para medir, inclusive, o impacto social de Uhum. tudo isso que vem sendo feito, né? É uma estratégia para que essas ações de ESG sejam medidas, fazendo um inventário de Uhum. tudo aquilo que, por exemplo, a empresa vem fazendo, para então isso entrar nessas métricas e ter-se um resultado desse impacto. Por outro lado, eu sempre falo que tem coisas que não se colocam em planilha, né? Ou ainda estamos estudando como colocar em planilha, que, por exemplo, são esses relatos, né? É esse impacto de uma pessoa que muda o seu comportamento, porque no ambiente de trabalho ela entendeu uma questão social ou enxergou uma questão social de uma outra forma, eh, como medir isso, Ela né? vai impactar a família dela, o vizinho dela. Exatamente, exatamente. Eu mencionei há pouco na minha fala no congresso, mulheres dentro do grupo Dreamers que relatam que mudaram o comportamento com seus próprios maridos a partir do entendimento do que poderia ser uma violência contra a mulher na sua própria casa. Olha só. Isso eu não faço mais na minha casa, porque eu entendi as questões da violência contra a mulher, né? Homens que relatam que fizeram um combinado com o filho de não usarem mais determinada expressão no dia a dia, porque entenderam que era uma expressão Olha, homofóbica. Como é que a gente mede isso, né? Então, tem esse é um coisas que, desafio. quer dizer, a gente falou sobre a questão, a importância da gente poder ouvir, a escutativa, né? Para entender, para depois atender. Aí sim a gente consegue atender esses clientes, esses impactos comportamentais dentro das empresas que, por um lado, né, a gente não consegue medir precisamente ainda nesses impactos. Essa pessoa vai impactar outras pessoas e que impacte mesmo, né? O importante é que todas as pessoas elas tenham acesso a essas informações. Seria isso o caminho? A informação, conhecimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que o que a gente fala, o que a gente conversa, a gente pode transformar. A gente tem falado muito nos últimos dias sobre assédio, né? Eu publiquei um texto no LinkedIn falando sobre o medo que eu tenho todos os dias de caminhar sozinha, por exemplo, perto da minha casa, fazer uma caminhada de meia hora. Todos os dias eu vou com medo, porque eu tenho medo de ser assediada ou violada, e eu lembro de um livro que eu li de uma mulher que estava fazendo uma corrida e foi violada. Então, se a gente não fala isso, as pessoas não sabem que isso acontece com a gente. Nós, mulheres, estamos muitas vezes trabalhando no medo por muito tempo. Se a gente não fala isso, não entra na pauta, né? Não entra na Eu pauta. ouvi uma vez um homem homossexual falando: eu durmo e acordo com medo, porque eu passeio com o meu cachorro de manhã e passeio com o meu cachorro no final do dia, à noite. E todas as vezes que eu vou passear com o meu cachorro, eu tenho medo de ser agredido. Então, assim, se a gente não fala essas coisas, isso não vira pauta. Quando a gente fala, muitas pessoas dizem: mas eu não sabia que era tão grave assim, né? Uma Olha pessoa negra que só. entra numa loja e é perseguida por um segurança, seja só com um olhar, se a gente não fala isso, as pessoas não sabem que isso acontece com a gente, né?
Então, a importância da gente ter E espaço para aí, falar. isso aí, e a importância de estar realmente falando, porque conecta até pessoas como você, né, de posicionamento, formadores de opinião, decisivos, né, decisores de uma empresa ali, que tenha todo esse potencial, que está atuando ali ativamente nessa área, pode estar falando para alguém que está ali, às vezes ali nos telespectadores, né, só ouvindo e falando, caramba, eu passo por isso também. Ela passa por isso? Nossa, imagina essa conexão, né? Sim. E realmente abre os olhos, expande a mente para novos conhecimentos e também novos comportamentos, como você bem disse, né? Exatamente, como eu falei, é uma rede, é uma corrente, né. Pessoas se identificam com determinadas questões da nossa sociedade, ou entendem determinadas questões, como Exato. acontecem, e aí se transformam em aliadas daquelas questões, né, se sensibilizam, entendem como a nossa sociedade foi construída, e como a gente pode realmente evoluir dentro dos nossos comportamentos, né. Perfeito demais. Vamos falar sobre tendências agora? Quais são as tendências emergentes no campo dessa diversidade, a gente está falando sobre diversidade, inclusão, que você acredita que vão ter um impacto significativo no desenvolvimento de ESG para os próximos anos? Daria uns 5 anos? Posso dar? Mais uns 5 anos para frente. Eu acho que falando Uhum. especificamente em diversidade e inclusão, a gente tem aí a geração Z, né, Uhum. que daqui 5 anos talvez esteja dominando o mercado e esteja em cargos de liderança. Então, eu acho que uma tendência é olhar para essa geração, entender como a Perfeito. gente vai formar essa geração para que eles sejam líderes e para que eles sejam líderes alinhados com as pautas ESG. Porque se eles não forem, a gente vai perder muito lá na É, frente. Por outro lado, a geração Z já tem uma sensibilidade maior para esses temas, sinto digamos isso. assim, Uhum. porque de alguma maneira eles são mais conectados, né, com os temas universais. Mas eu acho que é um grande desafio, ouvir essa geração, entender as necessidades Necessidade. deles para se tornarem líderes e fazer com que eles sejam líderes inclusivos. Porque é uma geração que quer protagonizar, né? Sim, Quer ter o seu espaço. E a sim, internet está aqui também trouxe, né, essa oportunidade, esse espaço para eles. E isso começa também na escola, né? Existem escolas, muitos ainda estão com aquela educação mais tradicional, mais tradicionalista e tal, mas aquelas que já têm um modelo educacional mais diversificado, mais inclusivo, e é. atua também nessa mudança comportamental de mente, elas já vão ali se acostumando com essa diversidade. Na verdade, eu acho que a gente como sociedade, Uhum, ainda não entendeu que determinados temas precisam começar no jardim de exatamente. infância, né. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos, outro dia eu que ia buscá-la na escola. E ela falou para mim assim, ela soltou no meio de uma conversa: "Ah, eu estou com medo amanhã que você vai na escola". Eu falei: "Mas você está com medo por quê?". "Não, não, não, não queria falar". Eu falei: "O que que é? Me conta". Ela falou: "Eu estou com medo se os meus colegas vão gostar de você por causa da sua cor e do seu cabelo". Ela tem 4 anos. Então o Caramba. que está acontecendo nessa escola dela? Ela é uma menina negra, o que está acontecendo nessa escola dela, para ela fazer essa reflexão e está com medo de eu não ser aceita Sim, pelos uhum. coleguinhas dela. Até que ponto essa escola está falando sobre isso? Até que ponto isso é uma pauta dentro da escola? Olha, Quem é que vai dizer como conversar sobre educação racial uhum. com crianças de 4 anos? Então essa conversa tem que começar muito E isso é cedo. obrigatoriedade, isso é lei, Exatamente. trazida pela BNCC. Que É, não eu, está eu em atuo dentro do prática. contexto escolar também, eu vejo muitas crianças, a gente fala de inclusão, inclusão para todos, também, justamente isso que você falou, como um xingamento, né? Seu autista, seu Uhum, TDAH, como se fosse um xingamento, uma ofensa sim. mesmo. E é difícil, é um desafio trabalhar essa questão, Muito, né, da muito. inclusão. Tanto que é século XXI e o que a gente mais vê dentro das escolas é bullying. A gente precisa estar batendo nessa tecla. Gente, empatia. E realmente, por um lado, a gente tem que dar voz, porque parece que eles estão querendo ser ouvidos, né?
e tem outros que são reprimidos. E por outro lado também a gente precisa educar. A educação desde pequenininho, como você meio falou, né? Sim, mas é porque os professores não são preparados, né? E não Capacitação, foram é verdade. educados para tocar nesses temas e também têm os seus vieses inconscientes ou não sabem nem o que é o viés inconsciente, que possa estar levando eles a ter Exatamente, é um verdade. olhar discriminatório de alguma maneira, Uhum. né? Todos nós, no fundo, temos os nossos vieses, né? E a gente luta contra eles todos os dias. Mas quem não está atento, né, e não aprendeu, não tem como É ensinar uma verdade. criança, por mais boa intenção que haja, por mais que não queira que a minha sobrinha seja discriminada no dia a dia na escola. Mas se ele não sabe como abordar, não adianta Exatamente. brigar, né? E ele precisa estar com a mente aberta para isso também, né? Para Exatamente. ser educado. É. Quer dizer, essa inclusão tem que entrar em todos os lugares para a gente formar uma geração mais justa, mais inclusiva, uma sociedade onde a gente consiga conviver em harmonia, todos. Seria Sim. aí uma utopia? Será? Eu Olha, sou sempre muito otimista, né? Isso otimista. aí. Essa é uma das minhas características. Eu Perfeito. enxergo o quanto a gente evoluiu, principalmente se eu olho para o grupo Dreamers, é assim, é muito é muito satisfatório ver o quanto a gente evoluiu nas pautas de diversidade e inclusão dentro do grupo, que é um grupo de 1.400 colaboradores. Então eu sei que é possível acontecer, porque eu vejo todos os dias os resultados, né. Então eu acho que sim, a gente vai evoluir. Ainda falta muito para evoluir, mas a gente vai É não chegar perder a direção, né? de jeito Continuar ali nenhum. E naquele. não desistir, Exato. né, porque é muito fácil desistir. Foi Tem bom hora você que tocar nesse dá. assunto, hein? Foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, como que a gente pode motivar? Já vou até para nossa última pergunta, que o nosso tempo está estourando, mas quais são os conselhos que você daria para esses executivos que eles estão iniciando? Eles vão passar por barreiras, desafios, né? Eles estão ali aprimorando suas jornadas de diversidade, de inclusão, no âmbito de ESG. Eu acho que é uma coisa muito importante, pode funcionar. Pegar o exemplo do colega. O que que você isso que a gente fez hoje aqui no congresso, entendeu? Eu ouvir o que o outro está fazendo, entender como o outro está fazendo, como quais foram os obstáculos, né. A gente tem hoje, olhando para agências de propaganda, que é um universo mais próximo ao grupo Dreamers, por exemplo, a gente tem várias instituições que trabalham especificamente o tema para agências de propaganda. Então, Olha você só, entende o que que o outro está fazendo, como o outro rompeu determinado obstáculo, né? E isso pode facilitar muito a vida. olha a dica aí, hein, gente? Já fiquem atentos. Tem Esse muita querer, né? É gente preciso fazendo coisa querer. bacana, muita gente fazendo coisa bacana. E com intencionalidade, não só pela marca, não só pelo mercado, não só visando lucro, mas entendendo aquilo como um pilar de transformação. Perfeito demais, Débora. Nossa, que participação enriquecedora aqui no podcast. Que bom. Muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua participação. Obrigada a Completou aqui, você. ó, esse compilado e de participações maravilhosas que nós tivemos aqui. Olha, muito obrigada mesmo. Tem alguma consideração final que você queira fazer? Eu acho que dizer que a diversidade e inclusão é isso, não É, precisa ser uma utopia, isso. sabe? Trazer É, esse otimismo para eles, né? isso. Vai, faz, procura quem está fazendo, porque tem caminho, dá para fazer, dá para avançar e vai ser melhor para todo mundo. Gratidão. Muito Obrigada. obrigada. E você? Continua aqui com a gente. Agradecer mais uma vez a ABMN, realizadora oficial aqui desse evento, juntamente com a nossa parceira SPM e a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia. Pessoal, até mais, hein?